Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, seja derramada sobre ti. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, alcance a sua casa, alcance a sua família e te abençoe de uma maneira toda gloriosa, toda especial. Pode acreditar e pode esperar no Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor. Porque os que esperam no Senhor, eles não ficam no meio do caminho fracassado. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles voam alto como águias. E é exatamente isto que Deus preparou para nós que confiamos nele e que esperamos nele. Quero compartilhar com você a palavra de Deus exatamente para isso, para nós continuarmos confiando no Senhor e esperando nele, e não nos deixando abater por causa das más notícias que chegam o tempo todo, por causa das dificuldades que têm intensificado sobre a face da terra. As coisas estão acontecendo muito rápido, e isto tem deixado as pessoas até mesmo confusa. Outras pessoas, além de estar vivendo uma confusão também, elas estão ficando amedrontadas, elas estão perdendo entusiasmo, porque não estão vendo coisas boas acontecerem. E se nós pararmos e analisarmos, nós vamos ver que realmente nós não temos tido o que comemorar, não temos tido muitas coisas boas diante dos nossos olhos. Mas precisamos perseverar na fé e, como Paulo escreveu, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então é isto que nós precisamos fazer. Mas se porventura você for olhar para trás, que você olhe para reconhecer quantas maravilhas fez o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Você vai ver quantas maravilhas fez o Deus Todo-Poderoso em favor da sua casa e da sua família. Se nós pararmos um pouquinho e fazermos aí uma análise, nós vamos ver quantas coisas boas o Deus Todo-Poderoso tem feito sobre toda a terra, porque apesar da nossa conduta errada, da conduta do ser humano contrário aos ensinamentos de Deus, mesmo assim ele continua usando a sua misericórdia para conosco, e a sua misericórdia ou as misericórdias do nosso Pai Celestial, elas se renovam a cada manhã, e isto é maravilhoso, porque a cada manhã eu estou recebendo do meu Pai, você está recebendo do nosso Pai, nós estamos recebendo do nosso Pai a cada manhã uma mensagem, ele dizendo: eu estou no controle, eu estou aqui cuidando de você, as minhas misericórdias já se renovaram neste dia, porque eu tenho compromisso de cuidar de você. Então, vamos olhar para o Senhor. Não vamos nos deter diante das aflições, mas vamos olhar para o Senhor, nos alegrar nele. É isto que nós precisamos fazer, é isto que nós temos feito, e Deus tem sido misericordioso para conosco em todos os momentos da nossa vida. A Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que fez uma obra completa. Tudo o que ele precisava fazer já foi feito. O problema das pessoas é que elas ficam esperando que Deus venha fazer alguma coisa para ela, quando que Deus já fez. Tudo que era preciso fazer já foi feito. É só nós pararmos um pouco e analisar as Escrituras. Nós vamos ver que para que nós tivéssemos saúde, foi que ele foi ferido. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Para que nós pudéssemos ser mais que vencedores, foi que ele foi castigado. O castigo que nos traz a paz foi aplicado sobre ele. O castigo que
que me traz paz, que traz paz a você, esse castigo foi aplicado na pessoa do nosso Senhor Jesus, que se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos, que para matar a nossa fome espiritual, ele disse: eu sou o pão da vida. Para saciar a nossa sede, a sede da nossa alma, ele disse: eu sou a água da vida. Eu sou, ele é. Para saciar o nosso ser, ele disse: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Que todo mês nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor, comendo pão para saciar a fome da nossa alma, bebendo o suco que representa o sangue do Senhor Jesus, para poder dar força às nossas vidas, para saciar a nossa sede, para nós prosseguirmos até chegar aos céus. Enquanto nós não chegamos lá, a nossa responsabilidade é a perseverança, é perseverar. Foi isso que ele falou: vigiai e orai, né? Vigiai e orai para que não caia em tentação. Isso significa o quê? Perseverança, persistência. E se eu deixar de perseverar, eu vou deixar de acreditar na palavra do Senhor, eu vou deixar de acreditar nas Escrituras, e aí a minha vida espiritual vai entrar em colapso, vai entrar em falência, e eu vou me desviar do caminho do Senhor, e ao invés de ser uma ponte sobre as águas, eu vou me transformar em quê? Em uma pedra de tropeço na vida das pessoas, na vida daqueles que estão em minha volta. Porque eu não sei se você já conviveu com uma pessoa desviada, com uma pessoa que apostatou, uma pessoa que outrora teve fé, mas que agora não tem mais fé. Não sei se você já conviveu com uma pessoa desse jeito. É terrível. Então, que nós não venhamos fazer o mesmo. Basta nós olharmos aqui para a palavra de Deus, para nós encontrarmos na história dos filhos de Israel que eles apostataram, eles perderam a fé e se transformaram em pessoas religiosas e acabaram ficando pessoas intragáveis, difícil de conviver com elas, porque nada que fazia agradava a elas. Basta você ler o Evangelho de João, a partir do capítulo de número 5, o quanto que aquele povo resistia ao Senhor Jesus. Tudo que Jesus oferecia para eles praticamente diziam: não precisamos, porque nós já temos isto. Jesus não fez mais milagres na vida do seu povo, do povo de Israel, ou daquelas pessoas que estavam vivendo naquela época, na época que ele veio à terra, porque as pessoas, tudo que Jesus falava para eles, a maioria deles retrucava Jesus, como se o que Jesus estava oferecendo era algo que eles não estavam precisando, porque eles já possuíam. É só nós analisarmos. Aliás, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, no verso de número 29, o que nós lemos? Nós lemos assim: Jesus chamando a atenção daquele povo e falando para eles qual que era o problema deles. O problema que eu tenho que vigiar para que eu não tenha também o mesmo problema. Qual que era o problema? O problema de não conhecer as Escrituras. Então, em Mateus capítulo 22 e no verso de número 29, nós lemos o que eu preciso saber, o que você precisa saber, para dizer assim, ser o nosso pontapé, para nós poder iniciarmos uma carreira vitoriosa diante daquele que tudo vê, que tudo pode fazer e que nos chamou para estarmos seguros, porque ele falou: nenhum mal te sucederá. Debaixo das minhas asas você está seguro. Debaixo das minhas asas, é só você ler isto no Salmo 91. Debaixo das minhas asas você está seguro. Nenhum mal te sucederá. Isto é maravilhoso. E onde está isto? Está escrito nas Escrituras, as Escrituras sagradas, que é o Antigo Testamento, que Jesus fala para os filhos de Israel exatamente sobre isso. Nós lemos aqui primeiro em Mateus capítulo 22,
e no verso de número 29, Jesus mostrando para aquelas pessoas qual que era o problema deles. Por que eles não aceitavam a oferta de Jesus? Jesus falou: venha a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eles achavam que não precisavam, que Jesus não precisava preocupar com eles, porque eles estavam bem, porque eles eram filhos de Abraão. Então aqui em Mateus capítulo 22, no verso 29, o Senhor fala para eles, respondeu-lhes Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nem o poder de Deus. Ele estava tratando aqui de questões que eles haviam ido perguntar a Jesus, sempre com um pano de fundo assim pejorativo, com uma segunda intenção, a intenção de pegar Jesus Cristo em contradição para ter de que o acusar. E no caso aqui, eles falam a respeito de uma mulher que havia casado e aí o marido dela tinha falecido. Vamos ver o texto, vamos ler para você compreender. No verso 24, mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento. Na ressurreição não casam e nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim Deus dos vivos. Deus dos vivos. Então eles erravam, como a maioria das pessoas erram, exatamente por não examinar as Escrituras, por não conhecer as Escrituras. Se não conhece as Escrituras, é porque não examinam as Escrituras, não as examinam. E às vezes porque tem preguiça, às vezes porque está acomodado, às vezes porque acostumou só ouvir informação de que outras pessoas passam para nós. Às vezes é este o problema meu e seu. Nós não gastamos o nosso tempo para poder fazer um exame mais minucioso na palavra de Deus e nos detemos apenas naquilo que nós ouvimos lá na igreja, o pastor ou a pastora pregando, ou o que está sendo ensinado num culto de ensino, e ficamos só naquilo, não gastamos o nosso precioso tempo para examinar. É por causa disso que existe as heresias, existe aí também o erro das pessoas em confundir as verdades divinas, buscando Deus apenas para ele resolver os problemas momentâneos delas aqui na terra. Então nós não podemos correr esse risco, e não podemos correr esse risco por quê? Porque não é hora de correr esse risco, não é hora de correr esse risco, por quê? Porque nós estamos presenciando aí, nós estamos vendo toda hora, o dia inteiro, as coisas acontecendo, os acontecidos mostrando para nós que a volta do Senhor Jesus Cristo é algo iminente.
A primeira vez quando ele veio para sofrer, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para dar a sua vida, ele veio para padecer, ele veio para sofrer. A primeira vez foi isto que ele veio fazer. Ele nasceu, apesar de ser 100% homem, ele era 100% Deus, porque ele foi gerado por Deus no ventre da Maria. Ele não nasceu como semente corruptível dos seres humanos, porque não foi gerado pelo José o carpinteiro, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então a sua semente era semente divina, a imagem do Deus Todo-Poderoso, porque o Filho já existia, ele só entrou no plano terrestre porque era necessário fazer desta maneira, era preciso fazer assim, para que exatamente ele fosse condenado como um ser humano, como um dos humanos, para que ele pudesse ser então aquele que fizesse a expiação pelos nossos pecados, porque se ele não tivesse se tornado homem e vindo habitar no meio de nós, como que ele derramaria o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, sendo que espírito não tem sangue? Como que ele poderia nos purificar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, se não houvesse derramamento de sangue? Porque está escrito que sem derramamento de sangue não há sem derramamento de sangue, não há expiação pelo pecado, não há perdão de pecado, se não houver o derramamento de sangue. Então, se ele não tivesse tornado homem, não teria como ele derramar o seu sangue, o sangue de uma pessoa que não pecou, porque não adiantava outra pessoa morrer na cruz para salvar, porque os outros eram pecadores, porque os outros eram semente corrompida, como escreveu o salmista: em pecado me gerou, me concebeu minha mãe, em pecado eu nasci. Então todos os seres humanos nasceram nesta condição, e para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos ser restaurados e também restaurada a nossa comunhão com Deus, era preciso que viesse alguém santo para derramar o sangue santo, o sangue puro, para que nós pudéssemos ser perdoados e justificados por esse sangue. Então, por esta razão, veio o Filho de Deus para poder nos ensinar qual deveríamos ser a nossa conduta, o nosso procedimento, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então, esta é a necessidade que nós temos de examinar as Escrituras, de conhecer as Escrituras, para que nós compreendamos o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos procurar ter uma conduta de conformidade com a palavra de Deus, com as Escrituras sagradas, para que nós tenhamos também esperança. É no conhecendo as Escrituras que nós vamos ter esperança. Em João, no capítulo 5 e no verso de número 39, Jesus, que veio para poder mostrar ao ser humano que Deus estava no controle e que Deus estava trabalhando pela salvação dos seres humanos, e que até João Batista, o que os filhos de Israel faziam eram os sacrifícios que Moisés havia mandado eles fazer, mas aquela lei dos sacrifícios havia durado até João Batista. Mas depois de João Batista, o que é que veio? Veio a graça de Deus por intermédio do nosso Salvador Jesus. E aqui é no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso de número 39, Jesus falou assim, João capítulo 5, verso de número 39, para o bem daquelas pessoas e para o nosso bem também. Como que ele falou? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, o povo sempre arrumava uma desculpa para poder não ir até Jesus. Ou se ia até Jesus, iam para poder criticá-lo, iam para poder falar que ele era herege, falaram até que ele estava fazendo os milagres pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Eles sempre arrumavam uma
desculpa para poder justificar a dureza dos seus corações. Só que era como se eles estivessem fazendo o quê? Como se eles estivessem bebendo um copo de veneno, achando que quem ia morrer envenenado era Jesus Cristo. E não era nada disso. Eles estavam bebendo um copo de veneno e quem ia morrer com o veneno era eles mesmos. Mas não, a conduta deles levava a pensar desta maneira, que eles estavam bebendo um copo de veneno, mas quem ia morrer era Jesus Cristo. E quando que Jesus veio para trazer a vida, porque ele era a vida, e quem o rejeitasse é que estaria morrendo. Quem o rejeita é que está morrendo, porque ele veio exatamente para isso, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Então o erro daquele povo, que foi descrito também anos antes da vida do nosso Senhor Jesus, nós lemos no livro de Miqueias, é algo extraordinário. Por quê? Por que eu digo para você que é algo extraordinário? Porque era exatamente o que aquelas pessoas, o que elas estavam precisando a entender, que a vinda de Jesus Cristo era exatamente para cumprir as profecias, para cumprir o que Deus havia empenhado, a palavra dele, e que ele estaria fazendo em favor daquelas pessoas. Mas mesmo assim, quando Deus cumpre a palavra dele, quando ele faz o que promete em favor daquelas pessoas, qual que é a receptividade deles? Como que eles recebem isso? Eles recebem com pedras nas mãos. Eles recebem o Filho de Deus de que maneira? Recebe-o como se ele fosse inimigo, e não como sendo quem? O Filho de Deus que veio para buscar salvar o que estava perdido. Nós lemos aqui no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, uma realidade que nós precisamos voltar os nossos olhos. É as Escrituras, é o profeta sendo usado por Deus exatamente para isso, para mostrar para aquelas pessoas que Deus estava atento, que Deus estava agindo, que Deus estava empenhando a sua palavra dele, que ele estaria agindo, que ele estaria respondendo, que ele estaria fazendo a obra, que ele estaria cumprindo tudo o que ele havia prometido. Quando Jesus chegou, ele falou exatamente o mesmo que os profetas já haviam falado, para que aquelas pessoas confiassem em Deus e dissessem: realmente Deus falou isso, eu vou examinar as Escrituras, porque Deus falou isso por boca do profeta tal, e agora o que está fazendo aqui, o que estão vendo aqui, o que está acontecendo aqui, o que Jesus está fazendo aqui, é exatamente cumprindo aquilo que Deus falou. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, o que ele estava cumprindo? Cumprindo o que o profeta Isaías falou no capítulo 53. Quando a virgem engravidou, foi exatamente para cumprir o que o profeta havia profetizado. Mas eles não compreendiam isto. Eles procuravam sempre um jeito de fazer o quê? De resistir o que o Senhor Jesus Cristo falava. E eles faziam isso por quê? Porque estavam influenciados por Satanás, porque não compreendiam que de fato Deus tem o controle de todas as coisas. Então, quando eu leio aqui Miqueias, no capítulo 7, a respeito da realidade que estava acontecendo no tempo que o profeta Miqueias profetizou, e o que estava acontecendo nos dias que o Senhor Jesus Cristo veio, e eles não compreendendo, e o que nós estamos vivendo hoje também, que está profetizado também, que está dito por Deus, e as coisas que nos assustam, que estão acontecendo, deve ser exatamente para chamar a nossa atenção, para examinar as Escrituras, porque nós vamos constatar que tudo que nós estamos presenciando hoje é exatamente o que está escrito aqui, o que Deus falou, usando os seus santos profetas para nos deixarem prevenidos, para que quando as coisas começassem a acontecer, nós olhássemos para os céus e dizer: realmente Deus está no controle, e o que eu tenho que fazer é apenas guardar a minha fé, perseverar e esperar com paciência no Senhor. Olha o texto de Miqueias capítulo 7. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu a
terra pereceu. Pereceu significa o quê? Apodrecer. Perecer é apodrecer. Então aqui ele estava dizendo o quê? Que havia perecido a terra, havia apodrecido. Olha aí, ó. Pereceu a terra, pereceu a terra e pereceu da terra o piedoso. Pereceu, apodreceu, perecer, eu repito para você, apodrecer. Então tinha apodrecido na terra o piedoso. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. O que nós estamos presenciando hoje com a violência? O que você está presenciando hoje? O que nós estamos presenciando hoje na face da terra? O aumento da violência, as incertezas. A pessoa sai de casa para ir trabalhar e não sabe se vai voltar. Não sabe se ela se tornará uma presa da violência, das pessoas violentas. As casas estão totalmente cercadas, como se fosse uma cadeia, uma prisão. Por quê? Porque os violentos estão soltos do lado de fora, nas ruas, porque pereceu. O que está escrito aqui é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Por que nós temos que examinar as escrituras? Para nós contatar, para nós testificarmos que o que nós estamos vivendo, o que você está vivendo, o que nós estamos vivendo é exatamente o que Deus falou que estaria acontecendo. E quando eu volto os meus olhos para as escrituras e eu deparo com o que Deus já falou muitos anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, eu vejo que de fato Deus não muda, Deus é verdadeiro, a palavra dele é verdadeira, e eu só vou me dar bem na vida se eu voltar os meus olhos para o Senhor e se eu me entregar para Deus e parar de ser uma pessoa que acredita em ilusões, que acredita em vaidades, em coisas que estão sobre a face da terra, que nós sabemos que são todas passageiras, que são, como escreveu Salomão, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Mas quando eu volto a examinar as escrituras, quando eu examino as escrituras, eu acabo concordando com Deus e dizendo: Deus, é verdade, o Senhor está certo, e eu só tenho que ganhar se eu voltar o meu coração para o Senhor, se eu aplicar a minha vida em fazer aquilo que o Senhor Jesus me mandou fazer. No verso de número 3 de Miqueias capítulo 7, o profeta escreveu: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos, ou seja, uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Ou seja, nem na esposa o marido pode confiar, nem no marido a esposa pode confiar. Não podia e não pode, como está escrito aqui. Então criou-se a insensatez do ser humano, criou o quê? Somente incerteza sobre a face da terra. E se nós já estamos presenciando isto, se as coisas já estão assim, o marido não confia mais na esposa, a esposa não confia mais no marido, então, meu Deus do céu, é só a gente falar: meu Deus, o que está acontecendo é exatamente o que o Senhor falou que estaria acontecendo. O que nós estamos presenciando, o que nós estamos vivendo é exatamente aquilo que Deus falou que estaria acontecendo. Então, qual que deve ser a nossa atitude? Misericórdia de mim, meu Deus, tenha compaixão de mim,
mim, porque o que está acontecendo é para cumprir as Escrituras, então eu preciso ter responsabilidade com a minha vida, responsabilidade com a minha alma, para que eu não caia nos enganos de Satanás. Ainda ele dizendo a respeito desta desconfiança, destas incertezas, ainda o Miqueias falando sobre isto. Olha aí, presta atenção, verso 6 de Miqueias 7, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aquilo que o Senhor Jesus falou, o que o profeta Jesus citou, exatamente o que o profeta Miqueias havia dito, que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Exatamente isto. Olha aí, no verso de número 7, o que é que o profeta diz? Aí ele fala, meu Deus, o Senhor está certo, o Senhor está falando as coisas corretas, Deus não erra, no Senhor não há trevas, no Senhor não há engano, no Senhor não há variação, como Tiago escreveu. Aí no verso 7, o profeta diz, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Olha que coisa tremenda. Ele vendo que o que Deus estava falando era verdadeiro, tanto em relação a ele como pessoa e em relação à nação de Israel como todo, como a nação no geral, como os sacerdotes. Aqui você viu a citação, ele fazendo citação de todas as autoridades, dos simples e dos poderosos, que todos haviam desviado da verdade, da justiça divina. Mas qual que deveria ser o comportamento dessas pessoas? Exatamente, analisar as Escrituras e ver que o que estava acontecendo era exatamente o que Deus havia dito que iria acontecer. Então, se Deus havia dito anos antes e agora de fato estava acontecendo e estava registrado nas Escrituras para testificar que Deus é verdadeiro, então qual que deve ser a atitude da pessoa? Submeter-se a Deus, chegar diante do Senhor com humildade e dizer para ele, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, Senhor, porque tudo que o Senhor falou que estaria acontecendo, de fato acontece diante dos meus olhos. Então o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu devo olhar para o Senhor, eu devo buscar o Senhor, eu devo pedir a misericórdia do Senhor, porque como o texto continua dizendo, eu repito para você o verso 10, a minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, a ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Claro, ele estava falando a respeito de inimigos, nações inimigas da nação de Israel, que zombava deles quando eles estavam na ruína, perguntando para eles, onde está seu Deus? Mas eles não entendiam que era um sinal de Deus para eles também tomar cuidado. Porque se a nação de Israel, que é a menina dos olhos de Deus, a nação amada, Deus estava corrigindo e castigando, então era para aquelas outras nações ter um pouco de juízo e dizer assim, meu Deus, misericórdia de mim também. Se o Senhor está fazendo com este povo, que o Senhor já demonstrou o seu poder na vida deles, tirando-os de maneira gloriosa do Egito, dando a eles a terra de Canaã, que era habitado por povos fortes, bem armados, bem situados, mas que não conseguiram prevalecer diante de uma nação que nasceu no deserto. Porque a nação que tomou posse da terra de Canaã era uma nação de pessoas que haviam nascido no deserto, que havia crescido no deserto. Apenas 2 não haviam nascido no deserto, haviam nascido na terra do Egito, apenas Josué e Calebe. Os demais que entraram na terra de Canaã eram todos filhos do deserto,
pessoas que nasceram no deserto e que não tinham um porte físico, assim, digamos, com aquela aparência, aquela boa aparência, saudável ou coisa desse tipo, porque como que no deserto a pessoa vai adquirir uma bela aparência? Como? A única proteção que eles tinham era o Senhor. Era a nuvem, era Deus que, com a presença dele durante o dia, ele colocava a nuvem para poder fazer sombra para protegê-los. E à noite, a mesma nuvem se transformava na coluna de fogo para que eles não morressem congelados no deserto. Era o único abrigo que eles tinham lá no deserto era exatamente Deus. Eles não tinham casas para poder habitarem, eles habitavam em tendas. Então era uma geração que não tinham um vigor como aqueles moradores da terra de Canaã. E de repente, aqueles que eram fortes, a cidade de Jericó, que era fortificada, que as muralhas, segundo os historiadores, chegavam até mais de 3 metros de largura, para que os carros pudessem correr em cima dos muros de pedras. Uma coisa incrível, uma coisa medieval, uma coisa incrível. Eu já estive em alguns castelos antigos lá na Europa e aquilo me deixava maravilhada. Eu subi naquelas muralhas exatamente para ver como que era. Principalmente no Reino Unido tem muito esse tipo de construção medievais. E eu então subi para poder andar em cima daquele muro, com aquela estrada, aquele caminho dentro do muro, com aqueles 50 metros de altura, aquela coisa incrível. E lá estava exatamente o local por onde corria as carroças, os cavalos, puxando ali a carroça, ou não sei que tipo, como é que era dado o nome, aquele instrumento, aquele tipo de carruagem que era usado para levar o cavaleiro para poder, que era o guarda que estava guardando a cidade. Então eu fiz questão de subir aquelas escadinhas exatamente para eu ver como que era o cenário daquela época, o cenário das muralhas de Jericó que caiu por terra. Isso mostrando o quê? O poder de Deus. Então essas nações também que zombavam das nações de Israel também precisavam examinar as escrituras, precisava ler a história do povo de Israel e temer a Deus e dizer: meu Deus, se esse povo sem estruturas, sem ferramentas de primeira geração, como os moradores de Canaã tinham na época, então se aquelas pessoas eram bem armadas e os de Josué, o exército de Josué não era, porque não tinha condições de adquirir assim um material bélico de ponta lá no deserto, e eles conquistaram o território, e eles expulsaram os moradores de lá, e eles tomaram posse daquela terra, era porque Deus estava dando a posse a eles, era porque Deus estava cuidando deles. Se eles foram levados para o cativeiro e Deus os tirou do cativeiro, era porque Deus estava cuidando deles. Então as demais nações também deveriam temer a Deus, iria examinar as escrituras e dizer: meu Deus, se o Senhor fez isso com este povo e eles estão aí, é porque o Senhor é um Deus poderoso. Então eu não quero ser teu inimigo, eu quero ser seu amigo, meu Deus. Eu quero que a tua misericórdia se manifeste na minha vida. É exatamente isto, é isso que nós precisamos fazer. Ao examinar as escrituras, nós precisamos adquirir o quê? Temor a Deus, passar a respeitar ao Senhor, passar a ter esperança nele e ter uma vida inspirada por Deus. E não andar como desesperados, e não andar como pessoas angustiados, deprimidos, moribundos pelos cantos da vida, choramingando nas páginas de relacionamento, reclamando o tempo todo, murmurando o tempo todo, sabendo quem é o nosso Deus. Mas às vezes o problema, a pessoa não sabe quem é Deus exatamente por não examinar as escrituras, ou apenas por ouvir o que as pessoas falam. O Jó chegou à conclusão e disse para Deus: ó Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é diferente, agora os meus olhos te veem. Então tudo mudou na vida do Jó.
Quando ele conheceu a Deus, ele temeu mais o Senhor, ele teve mais firmeza diante de Deus, ele teve uma postura fiel diante do Senhor, se bem que diante das suas provas, ele já havia mantido a fidelidade, mas ele falou coisas que ele não deveria ter falado. Sabe aquelas coisas que a gente fala e que depois a gente se arrepende de ter dito aquilo? Foi exatamente o que aconteceu com Jó. Mas aí ele faz o quê? Ele reconhece o seu erro, ele faz o que mesmo? Ele chega diante de Deus humildemente e fala para Deus, reconhecendo o seu erro, dizendo: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e por isso eu me abomino, eu me humilho, Senhor, ao pó da cinza, eu me humilho, Senhor, porque eu não entendia nada. Eu falei porque eu não entendi o que estava acontecendo. Então é o que nós precisamos fazer, examinar as Escrituras, e na hora de nós abrirmos a nossa boca para uma reação diante das coisas que estão acontecendo, que nós venhamos ter todo cuidado com a nossa vida, para nós não pensarmos, para nós não fazermos nada, para nós não falarmos nada. Então não fale, não pense, não faça nada que afaste você de Deus. Não faça nada. Paulo falou: não apagais o Espírito, não extingais o Espírito, ou seja, não faça nada que vai fazer o Espírito Santo de Deus afastar da sua vida. Não faça nada. Então não pense, não fale e não faça nada. Se você não estiver entendendo o que está acontecendo, fique calado, fique calada. Vai, fica para o seu canto, faz como Jesus falou, entra para o quarto, desliga o telefone, smartphone, desliga a TV, desliga o computador, desliga tudo. Se você não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida, desliga tudo e vai lá para o seu quarto. Fecha a porta, fica lá em silêncio. Se você não conseguir orar, fala para o Espírito Santo, intercede por mim. Porque a situação que eu estou vivendo está tão complicada que eu não estou conseguindo sequer orar. O Espírito Santo vai interceder por você. Mas esforça-te por conhecer as Escrituras, para conhecer o poder de Deus, para que não aconteça que você cometa os erros que aquelas pessoas cometeram, tanto os contemporâneos de Miqueias, como também os que viviam na época do nosso Senhor Jesus. Jesus queria libertar, eles falaram: não precisamos de libertador, dispensamos a sua libertação porque nós não somos escravos. Jesus fala para eles: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Nós já conhecemos a verdade. Eles retrucavam tudo que Jesus falava. Não, nós nunca fomos escravos, não, nós somos descendência de Abraão, nós somos filhos de Deus. Jesus fala para eles: que filho de Deus? Vocês não são filho de Deus, vocês são filho do diabo, que é o pai da mentira. Se o filho vos libertar, vocês serão livres. Não, nós não precisamos libertar, nós nunca fomos escravos, nós somos livres. Eles não aceitaram nada que Jesus ofereceu para eles. Não aceitaram porque não examinavam as Escrituras, não acreditavam em Deus, não compreendiam o que estava acontecendo, e por causa disto eles pagaram um preço altíssimo, porque o império se levantou para persegui-los, e não houve quem os livrasse, porque era uma permissão de Deus, porque eles não compreenderam o tempo em que eles foram visitados por Deus, trazendo Deus ao mundo, o Salvador, o Messias, o profeta que eles estavam esperando. Mas eles não conseguiram entender isto. Por causa disto, eles sofreram. E que nós não façamos o mesmo com a nossa vida. Então vamos examinar as Escrituras, porque além de nós crermos nelas, nós cremos também que elas falam de Jesus Cristo. E são nelas que eu adquiri o conhecimento, que eu tenho a vida eterna. Não despreze as Escrituras. Não troque as Escrituras pelo bate-papo virtual. Não troque o seu tempo com Deus pelo bate-papo virtual. Desliga seu celular e vai falar com Deus.
e você vai ter a resposta do Senhor para a sua vida. Você vai se sentir bem melhor. Eu quero agora orar com você. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor nos perdoe em nome do Senhor Jesus Cristo, se nós temos, ó Deus, negligenciado a nossa responsabilidade de examinar as Escrituras, de buscar a orientação do Senhor para as nossas vidas. Ó meu Deus, que o Senhor nos perdoe, se nós temos sido negligentes com a nossa vida espiritual, se nós não temos vigiado o que pensamos, se nós não temos vigiado o que falamos, se nós não temos vigiado o que fazemos, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, e nos ensina a viver, nos ensina, meu Deus, nos orienta, meu Pai, para que nós não venhamos complicar a nossa vida, tumultuar a nossa vida, trazendo sofrimento para nós, por não fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós cremos nas Tuas palavras, nós cremos na Tua verdade, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos que a Tua palavra é fiel, ela é verdadeira, ela é inspirada pelo Senhor, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, ó Deus, e ela foi escrita para o nosso ensino, para nos ensinar como nós devemos nos conduzir diante da Tua presença, que tudo vê e que tudo pode fazer por nós. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, fortalece a nossa fé, para que nós não sejamos negligentes, ó Pai, conduzindo a nossa vida de maneira imprudente, mas que sejamos sábios, ó Deus, e que sejamos prudentes na nossa vida, no nosso caminhar, para que Satanás, o adversário, não tenha poder para nos derrotar, não tenha poder para armar ciladas para nos destruir. Ajuda-nos, ó Pai, guarda-nos debaixo das Tuas asas, proteja-nos, ó Pai, nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Proteja as nossas vidas, proteja os nossos lares, proteja as nossas famílias, ó Deus, e nos guarda de todo mal. Nós pedimos isso para a Tua glória, nós pedimos isso para o Teu louvor, e nós te agradecemos porque as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, e é por causa das Tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos socorreu, o Senhor nos fez vencedores, e nós temos a certeza que daqui para frente há de ser assim. O Senhor nos conduzirá de vitória em vitória, e com a certeza, meu Deus, que o Senhor já está trabalhando em nosso favor, libertando o cativo da opressão, libertando essa pessoa endemoniada do poder dos demônios. Está repreendido Satanás, está repreendido os demônios opressores desta pessoa, deste homem, da mulher, do rapaz, da moça, da criança, do idoso. Está repreendido Satanás, em nome do Senhor Jesus, está repreendido. Que a bênção do Senhor, meu Pai, seja derramada abundantemente sobre esta vida, seja derramada dentro desta casa e na vida desta família. Nós pedimos isto, ó Deus, para a Tua glória, te agradecendo pela Tua bondade, louvando o Teu nome pela Tua fidelidade. Em nome do nosso Senhor Jesus, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, sempre e sempre. Amém. Muito bem. Deus abençoe você. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Até o nosso próximo encontro. Se os nossos vídeos têm abençoado você, eu te peço, abençoe outras pessoas compartilhando com elas, porque fazendo assim, nós vamos estar cumprindo o ID do Senhor Jesus, levando a mensagem para todos. Deus abençoe você, fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.